Hoje, no nosso canal, a gente vai aprender de fato o que é uma redação. Mas antes da gente ir para o vídeo, vai deixando o seu like aí embaixo, se inscrevendo se você não é inscrito e ativando, né, o sininho, ó, gente, que é isso? Para mais vídeos, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Esse vídeo surgiu através de muitas dúvidas que algumas pessoas me mandaram falando sobre: Wanderson, para mim começar a escrever uma redação, eu tenho que saber o que é uma redação. Às vezes eu fico muito perdido sobre o que é, como que funciona, qual é a estrutura. Tudo isso vai ser bem explanado nesse vídeo. Para começo de conversa, redação. Quando se fala em redação, eu tenho que falar de gênero textual. O que é gênero textual? É um texto que tem um enfoque comunicativo bem específico daquilo, como por exemplo, para dar um exemplo bem clássico, que acontece no nosso dia a dia. Exemplo, a publicidade, a propaganda ou a carta, uma carta que você escreve para um amigo, para namorado, para qualquer pessoa. Esses dois gêneros textuais, uma carta e uma publicidade, elas têm características específicas delas, que tornam elas uma carta ou uma propaganda. Como, por exemplo, na propaganda tem que ter o uso do verbo no imperativo, que é o verbo que dá ordem, que é o verbo que fala venha, aproveite, não perca tempo. Isso daí é fazendo com que incite o leitor a vir comprar. Essa é uma coisa característica da publicidade. Já na carta é um outro modo, já se usa a primeira pessoa, já se usa, já tem um destinatário, um remetente, algo bem específico dela. Como nos dois, também acontece na redação. Há uma coisa específica da redação. Por quê? Porque tem dissertativo argumentativo. O que é esse dissertativo argumentativo? Primeiro, a redação é dissertativa por quê? Porque ela vai explanar, ela vai falar de um problema social que acontece nos dias a dias. Então, dissertar é nada mais que narrar, é nada mais que falar sobre o problema. Você vai falar, você vai exemplificar, você vai mostrar que aquele problema existe. Então, você vai ter que mostrar através do outro fator que eu vou falar mais à frente, que aquele problema existe. Então, você vai acabar falando de uma situação real. E o texto também tem que ser argumentativo. O que é isso? Ele tem que usar argumentos, situações, dados ou qualquer outra fonte que torne aquilo que você está narrando verdade. Por isso que o texto, a redação tem que ser um texto dissertativo, quer dizer que ele narra uma situação verdadeira, ele narra aquele problema existente socialmente e ao mesmo tempo ele argumenta, ele prova que aquilo que está sendo narrado não é sem fundamentação, é com uma fundamentação lógica, uma fundamentação verídica. Por isso que existem os argumentos. Argumento vem do latim argumentus, que significa brilhar. Então você acaba fazendo com que aquela sua ideia central, aquela proposta que você fez ao seu leitor, dizendo que aquele problema realmente existe, você faz brilhar com seus argumentos. Quer dizer, você faz com que aquele texto, aquela fala não seja fútil, e sim verdade. Faz com que o leitor entenda que aquele problema existe e você abre a mente do leitor através do seu texto. E para ele ser de fato uma redação, apresentar a estrutura correta do texto dissertativo argumentativo, ele tem que apresentar 3 situaçõezinhas. A primeira situação é a apresentação de um ponto de vista, quer dizer que você, referente àquele problema, você tem um posicionamento, é se posicionar textualmente, se dizer se você é contra ou a favor, ou que existem pontos positivos ou existem pontos negativos, mas você tem que deixar claro a sua opinião. Uma coisa uma observação é que essa mostra de opinião, essa demonstração de opinião, você tem que fazer em terceira pessoa. Nunca use a primeira pessoa. Podemos, acho, eu creio. Não, você tem que usar a terceira pessoa para deixar o seu texto mais crítico, com um pensamento mais natural, sem marca de impessoalidade. A segunda coisa é uma discussão de argumentos. Você não pode simplesmente jogar seus argumentos. Você tem que dizer por que aquilo que você acabou de colocar como argumento, ele se relaciona com o texto, ele se relaciona com o problema. Como é que tem muita gente que faz isso, que coloca dados do IBGE ou outros tipos de estatísticas e não relaciona com o tema, simplesmente coloca lá. Como esse argumento
sustenta o que você está falando. Como isso dá ênfase ao que você está falando. Como é que isso complementa a sua dissertação. Então isso você tem que dar um olhar mais claro para isso. Outra coisa, você tem que fazer uma análise crítica do problema. Você não pode simplesmente ser influenciado pelo meio. Você tem que demonstrar que você sabe o que você está falando. Não é sobre... Você tem que demonstrar que aquilo que você está falando é verdade, mas com base na coletânea, com base no que você acabou de ler, com base no seu conhecimento, no seu histórico de vida, no seu histórico de aluno, de estudante, de professor, mas que você tem que ter uma base histórica, científica, para que aquilo que você está falando seja uma análise crítica do problema do texto. Existem inúmeras formas de você fazer uma argumentação bem feita. Existem inúmeros caminhos. Mas eu vou citar simplesmente 3 aqui que eu uso muito dentro das minhas redações. Que o primeiro é o argumento de autoridade, ou um argumento de especialista da área, que você vai citar, você vai mostrar a opinião de algum especialista, de alguma autoridade, que fala a respeito do assunto. Eu geralmente uso esse tipo de argumento para redações com temas falando sobre política, falando sobre questões mais políticas, essas questões que envolvem em si a política. O outro tipo de argumento que existe é o argumento de experiência e observação, que você mostra dados, como é o que eu classifico, que é o argumento mais utilizado pela galera aí, é o argumento onde mostra dados, IBGE ou qualquer outro dado que faça com que aquele argumento que você está dando se evidencie mais, que mostra que existe uma pesquisa que comprove aquilo que você está falando. Então é uma boa saída também. E o terceiro é a fundamentação histórica, onde você usa contextos históricos que aconteceu, muito importantes, que marcaram a humanidade, para você demonstrar que aquilo ou acontece, ou acontecia, ou o que acontece hoje é similar ao que acontecia, ou que o que acontecia permanece acontecendo, permanece em uma linha cronológica, sem que haja algo para atrapalhar essa crescente persistência, vamos falar assim. Então, existem várias outras formas de você argumentar. Existe a argumentação por contraste, onde você mostra que existem os pontos positivos daquilo e ao mesmo tempo existem os pontos negativos, ou adição de argumentos, onde você diz que aquele problema existe uma causa, que é e existe um efeito, que é outro. Então você pode também usar assim, causa e efeito, ou adição, como eu falei, a adição de argumentos, quando você adiciona que existe isso daqui que proporciona o problema, e existe mais isso daqui. Os juntos fazem com que o problema seja muito maior. Então esses são os vários, na verdade, eu só citei alguns, mas existem vários tipos de argumentos. E por fim, a redação ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é a introdução, como o próprio nome diz, ela vai introduzir o texto, ela vai fazer com que o leitor entre naquele emaranhado de ideias que você está fazendo, entre naquele conjunto, né, de ideias, de argumentos que você está criando. Então é o que você chama para o seu texto. Nela tem uma coisa muito importante chamada de tese. O que é uma tese? Tese é a ideia central do seu texto. É aquilo que você vai defender. Geralmente tem algumas pessoas que usam 2 teses para fazer 2 desenvolvimentos. É uma ideia muito legal. Mas tem outras formas também de fazer tese. Mas o importante é que tenha que ter tese. Sem tese, você acaba fazendo com que o seu texto fique sem sentido, fique sem o porquê escrever uma redação sem tese. É muito importante ter ela. Então galera, esse foi o nosso vídeo falando um pouco sobre a redação, e eu espero vocês nos próximos vídeos. Beijo!